Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a doutora Dayana. Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco do trabalho que eu desenvolvo de consultoria e assessoria em casa de apoio e em casa de repouso. Então, após toda a documentação ser liberada, o alvará, o certificado de vistoria do bombeiro, a licença sanitária, esses três são os três últimos, tá? Por isso que eu citei, mas antes deles tem muitos outros, assim como eu expliquei nos vídeos anteriores. Então, após toda essa documentação ser aprovada, você já pode receber os idosos. E para você receber os idosos, você precisa de inúmeros documentos, inúmeros registros. Não é só ter ali a licença sanitária, o certificado de vistoria do bombeiro, que a tua casa não precisa de mais nada. Pelo contrário, aí você precisa dos documentos para o andamento, para o funcionamento da sua instituição. São documentos que vão comprovar o trabalho que você está desenvolvendo na sua instituição. Então, são planilhas, né, modelos de documentos, onde o profissional precisa estar treinado, capacitado para poder preencher. E eu elaboro esses modelos, né, essas planilhas, de acordo com a necessidade da sua instituição, de uma maneira personalizada. Então, eu vou citar, né, alguns dos documentos que eu desenvolvo. Então, a princípio, você vai receber um idoso, você precisa fechar um contrato. Então, seria o contrato de prestação de serviço e de cuidados. Então, esse contrato precisa descrever as obrigações do contratante e as obrigações do contratado. Então, as obrigações do familiar que está assinando e as obrigações também da empresa. Então, ali vai estar detalhadamente explicando o trabalho de ambas as partes. E ali você vai colocar o valor e também o reajuste anual que você vai fazer. Então, se o idoso é interditado, tem o curador que vai assinar. Se o idoso não é interditado, ele assina e o familiar também assina aí embaixo. Então, é muito importante a elaboração do contrato de prestação de serviço, para ficar bem claro o que você vai oferecer para esse familiar, né, para esse idoso. Então, tem que ser elaborado da maneira correta. Aí temos também o modelo de contrato de prestação de serviço terceirizado. Esse modelo de contrato é para a equipe técnica, que seria ali o educador físico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, musicoterapeuta, psicólogo, assistentes sociais. Quantos profissionais você desejar ter na sua instituição, você precisa elaborar esse contrato para você provar que você tem esse profissional. E junto com esse contrato, você precisa da cópia da carteirinha do conselho de classe. Então, se é uma nutricionista, você precisa, né, da carteirinha dela do Conselho Regional de Nutrição. Né? Se é um fisioterapeuta, você vai precisar de uma cópia da carteirinha do conselho de classe dele, tá? Que é o CREFITO. Então, você precisa do contrato assinado com o profissional, com o valor, com a carga horária que ele vai desenvolver bem certinho, tá? Então, também precisa elaborar um cronograma de atividades diária. Então, tudo que vai ser desenvolvido diariamente, você vai colocar os horários e os funcionários vão ter que seguir esses horários. Tanto o horário das refeições, como também das atividades. Tanto de dia, quanto à noite. À noite, o cronograma vai ser de rodízio, né? Vai ser ali de rondas noturnas, para que esse funcionário esteja indo de quarto em quarto, fazendo a ronda, fazendo a troca de fraldas, né? E acompanhando o período noturno também. Tá? Então, precisa de um cronograma para que ele saiba exatamente o horário que ele vai fazer as trocas de fraldas, o momento que ele vai iniciar o livro de ocorrência, o momento que ele vai terminar, todas as atividades que ele vai desenvolver nesse período da noite. Então, a gente vai determinar os horários. Não são muitas atividades, mas ele precisa estar atento fazendo a ronda para ver se está tudo ok, se todo mundo está bem, tá? Então, a gente precisa fazer um projeto terapêutico.
Então, como que vai funcionar na sua instituição? Você vai ter um médico, lembrando que não é obrigatório ter um médico, tá? Mas tem muitas instituições que se sentem seguros tendo um médico para poder renovar as receitas, para dar um suporte, né? Também está emitindo laudo médico, dentre outras funções que o médico pode estar desenvolvendo. Então, tem instituição que não, que o idoso vai na unidade de saúde mais próxima, ou o idoso às vezes tem um convênio. Então, assim, a gente precisa ter um projeto terapêutico detalhadamente de como vai ser o funcionamento da sua instituição em relação à entrada do idoso e todos os procedimentos que precisa ser feito. Então, ele vai estar descrevendo, né, como que vai ser esse acompanhamento médico dele, tá? Então, também precisa de um regimento interno, como que é o funcionamento dessa instituição, quais são os profissionais, o que cada um vai fazer, desde o cuidador, a cozinheira, auxiliar de serviços gerais, então todas as atividades que eles vão desenvolver. Precisamos também de um registro de visita individual e coletivo. É um documento que às vezes o Ministério Público pede. Então, você vai ter a prova de que aquele idoso recebeu a visita do familiar ou de que aquele idoso não recebeu visita do familiar nenhum. Então, é um documento importantíssimo que precisa ser preenchido para provar, né, que esse idoso não está abandonado na instituição, que esse idoso está recebendo assistência e o acompanhamento dos familiares também. Então, registro de visita coletiva quando vem às vezes a igreja local, igreja católica, igreja evangélica, né? Quando vem grupos também. Então precisa ser registrado nesse registro de visita coletiva, que é uma visita para todos, tá? Então precisamos também uma escala de trabalho dos profissionais, os horários, o dia da folga, tudo bem detalhado, tanto equipe básica como equipe técnica também. Precisa ser elaborada uma planilha de sinais vitais para serem registrados, além do preenchimento do livro de ocorrência. Então, ali você vai registrar os sinais vitais e também vai registrar os horários aonde foi administrada a medicação. Vai ser uma planilha de controle, tá? É muito importante, precisa ser desenvolvido de acordo com o público que você atende, tá? Precisa ser bem específica, precisa ser de fácil manuseio também para que a sua equipe consiga estar fazendo as anotações diariamente. Então, planilha de controle de medicação vai estar também inclusa na de sinais vitais e precisa ser preenchida todos os dias, de acordo com os horários que é administrado as medicações, tá? Elaboração do POPs. O que é o POPs? É os procedimentos operacionais padronizados. Então, todos os funcionários vão desenvolver a mesma atividade da mesma forma, de uma forma padrão. Não é cada um faz do jeito que acha melhor. Não, os funcionários são treinados a desenvolver todas as atividades, desde a troca de fraldas, os cuidados com o idoso, como também a higienização dos ambientes, né, dos equipamentos, precisa ser feito de uma forma padrão, tá? Então, esses POPs são descrições de como deve ser feito todos esses procedimentos, incluindo o uso de EPI, que é equipamento de proteção individual, e aí todos eles vão estar capacitados e treinados a desenvolver da maneira correta. E caso a pessoa tenha dúvida, ela pode estar recorrendo ao manual ali, ao POPs, para poder tirar suas dúvidas. Então vai ter um POPs, como eu te falei, higienização, cuidados com os idosos, também de medicação, como que deve ser feito, administrado a medicação, os horários, como deve ser feita a higienização do local onde é armazenado também. Então precisa de um plano de saúde, né, que é um projeto de como vai ser feito o atendimento. Então vai ter o nome dos idosos, qual é a frequência que vai passar pelo clínico geral, qual é a frequência que vai passar por especialista, exames também. Então são anotações, né, que vão estar registrados para que todos saibam que aquele idoso passou periodicamente por consulta médica. Então são registros. Se não tiver registro, não tem como provar de que ele está
sendo acompanhado pelo médico. Então é planejado ali, ele vai passar anualmente, ele vai passar semestralmente, ele vai passar mensalmente, quando que ele deve passar por consulta, qual é a data para renovação de receita, né? Porque tem receitas, se for medicação psiquiátrica, que às vezes é bimestral, às vezes é trimestral, e a parte clínica às vezes é anual, você vai fazer a renovação anualmente. Então varia bastante de pessoa para pessoa. Então precisa ter essas anotações da necessidade mesmo, para você ter um controle de que aquele idoso precisa de 3 em 3 meses voltar para consulta médica. Ou não, ele vai uma vez ao mês, uma vez ao mês, uma vez ao ano, só para fazer renovação de receita e fazer novos exames. Então vai variar de idoso para idoso, tá? Então é conforme a legislação, isso é uma das coisas que a legislação 283 exige, tá? O registro de saúde, ali vai anotar qualquer intercorrência, todos os momentos onde ele vai precisar de assistência médica, onde ele vai passar por consulta. Então, é um prontuário, tá? Ali você vai anotar todas as consultas e todas as necessidades que ele vai precisar. Também a gente pode utilizar o prontuário, ali onde a gente vai fazer a identificação, né, todas as informações necessárias e anexar esse registro de saúde, que são os atendimentos médicos que ele vai ter. Também precisamos de um registro de saída para quando o idoso ir para casa da família e o retorno dele. Precisamos de um plano individual de atendimento, ficha cadastral, que quando o idoso entra precisa ser preenchida, ficha de entrada, o histórico do paciente assinado pela família. Ali o familiar vai descrever quais são os problemas de saúde, quem é o médico que acompanha, quando que foi o último exame. Então, é bem importante o preenchimento. Modelo de registro de saúde, né? Como eu falei ali em cima, é importante ter. Planilha de controle de limpeza, isso para as outras atividades, né? Isso para o setor de limpeza, precisa ter um cronograma também de quando vai ser feita a limpeza, qual é a periodicidade. Também precisa ali ficha cadastral do funcionário, o controle de entrega de EPIs, que é equipamento de proteção individual, e muitos outros documentos, né, que é necessário, que se fizer necessário a sua instituição. Então, eu tenho 15 anos de experiência em casa de apoio, em casa de repouso. Então, tenho todo o conhecimento para poder desenvolver outros documentos que a sua instituição precisar. Então, eu faço o modelo personalizado com a logo da sua casa, faço também o treinamento, supervisão, visitas, né, até para identificar quais são os erros da sua instituição. Isso em Curitiba e região metropolitana. Demais localizações, eu posso estar fazendo um treinamento através de vídeos para poder estar encaminhando, e eu posso também estar mandando os modelos personalizados, porque eu vou entrar em contato com o proprietário e ele vai passar as necessidades, também com a logo, e eu vou estar encaminhando por e-mail, para que essa instituição também tenha acesso a esses documentos, que são bem importantes diante de uma fiscalização. Então, se vocês precisarem de consultoria e assessoria, eu vou deixar meu e-mail abaixo para vocês estarem mandando o contato do WhatsApp para a gente poder estar agendando. E vocês que ainda não abriram a casa de repouso, casa de apoio, se precisar de assessoria, consultoria para os demais documentos, também estou disponível para ajudar vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o seu like. E até o próximo vídeo.